Rico paga menos impostos que o pobre. Hoje o tema é muito interessante porque foge um pouco daquela técnica que a gente está acostumado a falar aqui no canal sobre contabilidade médica, sobre tributação rural, tributação de advogados, enfim, muda um pouco o panorama para falar um assunto um pouco mais relax, mas ao mesmo tempo que relax envolve polêmicas, envolve discussões que pode entrar numa seara política, e eu gostaria aqui só de conversar com vocês, bater um papo com vocês a respeito desse assunto. Rico paga menos impostos que o pobre, ou paga mais impostos que o pobre, afinal de contas, muitas vezes a gente se depara com esse questionamento, sabe? E a gente precisa, de certa forma, estar se posicionando diante de algum cliente nosso, e aí é preciso ter argumentos suficientes para poder falar sobre esse assunto. E como todo brasileiro, a gente quer o melhor para o nosso país, para as pessoas viverem bem, melhorarem a sua educação, melhorarem a sua estrutura familiar, melhorar a sua renda e, com certeza, ter uma vida muito mais confortável do que a gente tem hoje. Obviamente que a gente paga muito imposto e, com certeza, boa parte desse imposto aí não deve retornar para as famílias brasileiras. Boa parte fica com os próprios políticos. E, dessa forma, a gente vai iniciar aqui falando de algumas notícias. Eu trouxe aqui uma notícia para compartilhar com vocês. Carga tributária efetiva sobre consumo no Brasil foi cerca de 25% em 2022. Essa é uma pesquisa que foi feita para fins de aprovação da PEC 45 de 2019, enfim. Mas eu vejo assim que a parte de imposto sobre consumo, ela é uma coisa e a parte de imposto sobre a renda é outra, né? O imposto sobre consumo é aquele imposto que a gente paga para poder comprar alguma coisa, para poder contratar alguma coisa. Quando você vai lá e compra um copo desse daqui de vidro, você pagou R$20 por esse copo, contudo dentro desses R$20 ali tem uma boa parcela de imposto que a indústria pagou, que foi para o governo, e isso chegou até as suas mãos de uma maneira um pouco mais cara daquilo que seria se não tivesse imposto. Nós chamamos esse tipo de imposto sobre consumo. E aí, nesse patamar, eu entendo assim que o rico paga a mesma coisa que o pobre em vários itens de consumo. Então, se o rico vai lá e compra, por exemplo, esse copo, ele vai pagar o mesmo tanto que o pobre paga sobre esse copo. Diferentemente de alguns outros itens, que são itens que são, vamos dizer assim, necessários, e a legislação ela traz um benefício para aquele item, como, por exemplo, o item da cesta básica, verduras, hortícolas, tudo isso daí, né, tem alguns impostos que são retirados da tributação pelo governo para não incidir. Mas o rico e o pobre, nesse caso, compram o mesmo produto. Compram a hortícola e compram o hortícola, seja ele tributado, no caso, com benefício, e está tudo bem. Então, ou seja, o imposto sobre consumo dificilmente vai ter uma variação entre pobre e rico, a não ser que se trate lá de, por exemplo, o rico vai comprar uma Ferrari. Obviamente, quando ele vai comprar uma Ferrari, vai ter que pagar o IPVA lá da Ferrari e vai ter que pagar também o imposto sobre o consumo daquela Ferrari, que provavelmente deve ser o mesmo do que os outros veículos automotores. Alguns veículos automotores possuem até benefícios fiscais para determinadas pessoas, como deficientes físicos, PCD, né? Enfim, existe então uma diferença do imposto sobre o consumo e o imposto sobre a renda. Então nós temos que distinguir isso. E no que diz respeito ao imposto sobre a renda, a gente vai falar de renda do brasileiro, né? A renda do brasileiro chega a R$ 2.846 por mês e atinge o maior nível em 9 anos. Eu peguei essa notícia do R7 para poder ilustrar para vocês aqui, falar a renda média do brasileiro. E eu gostei dessa notícia porque foi uma pesquisa realizada pelo IBGE referente a 2023, e você vai observar aí que nessa notícia tem informações por estado, né? Cada estado tem a sua média de renda. E aqui embaixo tem um gráfico em que diz um pouco mais sobre essa média de renda do brasileiro em 2023. Como a gente está no decorrer de 2024 ainda, essa pesquisa de 2024 não tem uma pesquisa divulgada referente ao ano corrente. E vamos utilizar 2023. Olha aí para você ver, aqui você vai observar que tem o Distrito Federal, que tem a maior renda. Eu não sei por que o Distrito Federal tem a maior renda, não sei se é por conta dos políticos, que ganham muito mais do que todos os brasileiros, talvez seja por isso. É o que a gente paga de imposto, é o que eles tiram lá para eles, né? Os ministros do Supremo, os deputados, os senadores.
com certeza a renda deles é bem maior do que a maioria dos brasileiros. Isso eu não tenho dúvida, já que em pesquisas realizadas pelo IBGE também diz que mais de 70% da população vive com menos de 2 salários mínimos. Então a gente vê a classe de pobres do Brasil, né, que é abaixo de, vamos colocar aí, pobreza que é muito maior mesmo. Você vai ver em determinados estados aqui, ó, que tem a média de 969, bem discrepante lá do Distrito Federal, certo? Bom, eu coloco isso tudo para vocês aqui para falar de tributação sobre a renda, já que a tributação sobre a renda tem a aplicação de alíquota, por exemplo, de imposto de renda, do imposto sobre a renda, e também tem o INSS, que é uma contribuição previdenciária para a pessoa ter uma aposentadoria no futuro. Obviamente que o INSS não é um imposto, né? Você não está pagando imposto sobre os que você não vai nunca mais recuperar aquilo. O INSS serve para você um dia se aposentar, ter um benefício no futuro. Então o INSS eu poderia tratar como uma contribuição que vai ser revertida para você no futuro. Mas coloco aqui também a tabela, né, de INSS de imposto de renda para a gente discutir. Hoje no Brasil nós temos essa tabela aqui de imposto de renda de até R$ 2.259,20, fica isento, e a partir de R$ 2.259,21 até R$ 2.826,65 nós temos uma alíquota de 7,5% com uma dedução de 169, ou seja, na tabela progressiva, aquele que ganha mais de R$ 4.664,68, ele vai pagar uma alíquota de 27,5% de imposto de renda com uma parcela a deduzir de R$ 896. No cálculo da tabela progressiva. A gente costuma resumir, se é um pouco mais objetivo, que acima de R$ 4.664,68, 27,5%. Tá, e aí, o que é uma confusão enorme em relação a pobre e rico, né? É que geralmente o pessoal coloca os empresários na classe dos ricos e os pobres na classe trabalhadora, né? Porque realmente a maioria está dividida assim, né? E aí vive aquela situação assim de discussão dos rendimentos do empresário e os rendimentos do trabalhador, certo? Veja, o rendimento do empresário, ele também está sujeito às mesmas regras de cálculo de imposto de renda que incidente sobre o prolabore. O empresário, ele também tem o seu salário, vamos dizer, que é o chamado prolabore. No prolabore dele, a mesma tabela que se aplica a todos os brasileiros vai ser aplicada ao prolabore, certo? Então, veja, se o prolabore dele, que pelo rendimento do trabalho dele for de R$ 3.000, ele vai estar sujeito aqui a uma alíquota de 15%. É a mesma alíquota que nós temos para toda a classe trabalhadora. Obviamente que tem o INSS também. O INSS do prolabore já é diferente um pouquinho do CLT, porque o INSS ele vai seguir a tabela lá, progressiva também no INSS, que é essa outra tabela aqui, que é de partir de 7,5% até 1.412, de 1.412 a 2.666,68, 9%, depois 12%, depois 14%. Só que aqui, no caso do prolabore, ele vai pagar lá 11% sobre esse rendimento do trabalho, que é o prolabore. Ou seja, o rendimento do empresário versus o rendimento do trabalhador está sujeito às mesmas regras de cálculo de imposto de renda e, no caso, o INSS tem uma pequena diferença ali para fins de retenção, que vai direto nos 11%. Bom, o que eu chamo a atenção de vocês é o seguinte, que no caso do prolabore, o tratamento tributário é igualitário em relação ao imposto de renda. É igual, quanto mais você tem rendimento do trabalho, mais você paga imposto, ou seja, de forma progressiva. O ponto é que o empresário ele tem também os lucros a serem retirados. E os lucros, hoje nós sabemos que os lucros eles são isentos de tributação, certo? Por que eles são isentos? Porque já é tributado pela pessoa jurídica e depois esses lucros é tratado na pessoa física como um rendimento isento. Por que ele é rendimento isento? Porque já foi tributado na pessoa jurídica uma alta carga tributária até chegar no consumidor final, ali, o que você está fazendo, o que você está vendendo como empresário. Então veja, no caso dos lucros é a grande discussão, porque a briga é que os pobres pagam menos impostos do que os ricos, porque os ricos deveriam pagar imposto sobre o lucro também. Bom, você tem que analisar por outra ótica, porque é o seguinte, se o rico resolver não distribuir lucro, ele vai aumentar o patrimônio dele na pessoa jurídica. E tudo vai continuar do jeito que está, entendeu? Então, eu vejo que
entra nessa seara política, a gente vai numa discussão homérica aqui, né? E o ponto não é esse, né? O ponto também é que o empresário, ele aplica o dinheiro dele, aplica o capital dele numa empresa. Então, imagina o seguinte, todo trabalhador, inclusive alguns empresários já foram trabalhadores por alguns longos anos, e eles pegam todo o capital que eles guardaram ao longo de um bom tempo para poder abrir uma empresa, para abrir um negócio. Então, vai lá e abre um negócio com aquele capital. O que eles pedem daquele capital? Que aquele capital seja retornado em 1, 2, 3 anos, 4 anos. Tem empresa que começa a dar resultado depois de algum tempo, certo? Por quê? Porque você faz um investimento muito alto no começo, para aí depois, lá na frente, ter um resultado desse investimento, certo? É assim que funciona o empresário. Caso ele queira pegar o dinheiro dele, não abrir uma empresa, não abrir um negócio, o que ele vai fazer? Ele vai colocar numa aplicação financeira, vai deixar guardado lá, e o que vai acontecer com isso? Ninguém vai ter emprego por conta daquele empresário. Aí os empregos começam a cair por conta disso. Eu prefiro, ao invés de correr risco de abrir uma empresa, eu vou simplesmente fazer uma aplicação financeira, deixar parado meu dinheiro e vou viver de renda, certo? Só que viver de renda para o empresário não é tão vantajoso. Por quê? Porque a renda, né, uma aplicação de renda fixa lá, põe aí 10 a 14% ao ano e é isso que ele vai ter de renda. O empresário espera então que a empresa dele tenha um retorno acima desse limite aí para poder remunerar o capital dele. E aí que tá. O lucro não remunera o trabalho do empresário, remunera o capital do empresário. E aí nós temos que fazer essa distinção entre remuneração do trabalho e remuneração do capital. E o capital, uma vez que você destina ele para fazer uma abertura de uma empresa, ele passa a ter uma relevância muito grande, porque o empresário, ele tem uma série de riscos que ele acaba assumindo no momento em que ele abre uma empresa. Já que nós estamos falando se o rico realmente paga muito imposto, eu já vi empresário que ele montou uma empresa, a empresa não deu certo, teve que pagar um monte de imposto e como ele não tinha recurso suficiente para isso, por ser uma empresa MEPP, ele baixou a empresa segundo o artigo 9º da Lei Complementar 123, sabe o que aconteceu? O débito veio tudo para a pessoa física. Ou seja, o imposto que ele tinha que pagar lá na pessoa jurídica, ele teve que arcar tudo na pessoa física. Mas qual que é o montante desse imposto, Gabriel? Porque você imagina o seguinte, o cara fatura lá R$1 milhão. Ok, mas o faturamento dele não é o que ele ganha. O faturamento dele é apenas o valor da receita bruta. E aí depois ele vai tirar os impostos, que quem ganha, com certeza, quem vai levar a maior parte é o governo. Aí vai tirar a folha de pagamento, digamos que seja de R$200 mil lá de folha de pagamento. Vai ter que pagar a folha de pagamento e mais os encargos da folha. Os encargos da folha, de encargo tributário sobre folha de pagamento, gira em torno de 27,8% aproximadamente aí, os encargos de folha de pagamento. Depende da atividade de cada empresa. Mas você põe isso, uma folha de pagamento de R$200 mil vezes 27,8%, vai dar 55.600 só de encargo sobre folha, mais os outros impostos que ele tem que pagar sobre o faturamento. Se amanhã ou depois ele tem mais despesa do que receita, não consegue pagar os impostos, o que acontece com esse empresário? Ele pode vir à falência e pode um dia recair esse imposto sobre ele, sem sombra de dúvida, tá? Inclusive, a legislação tem previsão de que as pequenas e médias empresas, no momento que você baixa a empresa, segundo o artigo 9º, parágrafo 4º lá da Lei Complementar 123, vai dizer que os impostos que não foram pagos na pessoa jurídica são de responsabilidade dos sócios, ou seja, do empresário. E aí, ele vai ter que pagar esses 55 mil aqui de contribuição sobre folha de pagamento, vai ter que pagar, põe aí 15%, 20% sobre o seu faturamento, dependendo da tributação, o regime que ele está sujeito. Então, imagina tudo isso recaindo na pessoa física. Só para você ter uma ideia, esse montante de imposto somado, muitas vezes você calculando com juros e multa, e encargos de cobrança da União, que são chamados encargos do processo de dívida ativa, meu amigo, isso aí vai para 75% de encargo sobre esse valor aí que você está devendo. Então o empresário, ele com certeza ele tem uma remuneração do capital que ele é isento, que é a remuneração do capital pelos lucros, ele é isento
quando tem lucro, né? Porque nem sempre tem lucro. Ele é isento, porém, nós temos um ponto que, se um dia esses débitos vierem a ser cobrados, pode um dia recair no sócio. Ah, Gabriel, mas existe no Código Civil a responsabilidade limitada. Sim, existe a responsabilidade limitada, sociedade limitada, está previsto no Código Civil. Só que o artigo 50 fala que pode desconsiderar a pessoa jurídica e chegar à cobrança de todos os débitos no sócio. Então, ou seja, existe um risco das dívidas vir para o nome do sócio. E não é só dívida tributária, é dívida relacionada a qualquer situação, seja fornecedor, qualquer tipo de situação. Bom, em dívida tributária especificamente, se você for lá no artigo 135 do Código Tributário Nacional, vai dizer que o empresário é responsável solidário por todos os tributos, de acordo com algumas regras, lá, os diretores, os gerentes, lá, não especificamente os sócios, mas os diretores, gerentes, os administradores, eles são responsáveis também. Tem uma certa responsabilidade, artigo 135 do Código Tributário Nacional. Ou seja, beleza, o empresário, ele com certeza ele vai ter a remuneração do capital, que não é a remuneração do trabalho, isenta, e comparado com, entre aspas, a classe trabalhadora, ele paga menos imposto, e quando eu digo isso, ele paga menos imposto proporcional sobre a renda do capital. Agora, vamos ser sinceros. Se de repente o empresário desestimular o empresário de ser empresário, o que vai acontecer? Ele vai pegar o dinheiro dele, vai colocar lá nos Estados Unidos, vai deixar numa aplicação lá, vai colocar lá num outro país que tem uma aplicação melhor também e deixa o dinheiro render lá e não abre empresa, deixa tudo parado. Aí se não abrir empresa, nós temos um problema sério, que aí nós vamos travar toda a economia. Então veja a importância de cada um. Ah, mas tem que ter o trabalhador também, porque se não tiver o trabalhador não vai para frente o país, com certeza. Mas o que eu quero mostrar para vocês aqui é o seguinte, é que na proporção pode ser que o pobre pague mais imposto na proporção. Quando eu digo na proporção, nos percentuais. Se for somar todas as formas de renda, seja de capital e renda do trabalho do empresário, pode ser que o pobre pague mais imposto na proporção, em termos de percentual. Agora, em termos de quantidade, em termos de valor mesmo que ele paga, o empresário acaba pagando muito mais imposto em termos de montante, né, do que o pobre, isso não tenha dúvida. E o risco dele é muito maior do que uma pessoa que é assalariada. O risco do empresário, ele tem o risco muitas vezes de perder tudo. Ah, como assim perder tudo, Gabriel? Se ele tiver uma dívida lá, um problema no meio ambiente, tem uma lei de meio ambiente que fala que ele tem que pagar a dívida se der algum problema no meio ambiente. Se der um problema na economia, ele oferecer um produto que for considerado uma infração contra a ordem econômica, também tem uma lei que fala que ele tem que pagar essa dívida mesmo sendo um sócio ali, não é a pessoa jurídica, não se limita na pessoa jurídica. Na Justiça do Trabalho também tem problema, porque se você não pagar lá o trabalhador, o que o juiz manda fazer? O sócio acaba pagando. Muitas vezes o juiz do trabalho lá manda buscar bens, penhoras em nome do sócio. Acontece. De grupo econômico também, o juiz manda buscar o pagamento do trabalhador nas contas do grupo econômico. Enfim, aquela empresa ali que de repente veio a ter um problema de economia, né? De repente é uma empresa de máquina de escrever. Aí não tem mais máquina de escrever. Eu fazia esse serviço, não tem mais. Eu fabricava isso, não existe mais. Quebrou a empresa. Como é que vai ser? É o risco do negócio. Aí, em termos de percentual, resumo da ópera. Em termos de percentual, se você for comparar e somar tanto a renda pelo capital e a renda do trabalho do empresário, pode ser que isso seja um percentual menor do que a classe trabalhadora, se for somar os 27,5% na tabela progressiva, dependendo do caso. Se for em relação a montante, ao empresário, mas Gabriel, e esse negócio da reforma tributária aí? Esse negócio da reforma tributária vai mudar muito o imposto sobre consumo, né? Vai mudar o imposto sobre consumo, aí todos nós talvez tenhamos que pagar mais imposto. Sobre tudo aquilo que a gente for consumir, vai depender de quais itens a reforma tributária vai abarcar. E as alíquotas que a reforma tributária vai definir. Bom, mas eu chamo a atenção também um outro item da reforma que diz respeito ao imposto sobre transmissão causa-morte e doações, que é um imposto que era igual para todo mundo no seu estado aí. No seu estado, muitas vezes era, dependendo, alguns estados, de acordo com cada estado, né? Mas, por exemplo, no estado do Paraná, a alíquota de 4% para você transmitir os bens em vida para os seus filhos, uma doação ou através de herança, pagava 4% de imposto sobre transmissão
de herança ou doação. Com a reforma tributária, isso vai acabar mudando também. Por quê? Porque quem tem menos patrimônio vai pagar menos imposto e quem tem mais patrimônio vai pagar mais imposto. É no momento que vai transmitir isso para os seus herdeiros. Então veja, no momento que você transmite lá para os herdeiros, tem uma casa de 150 mil reais, vai pagar uma alíquota de 2%. Aí, se você tiver um patrimônio de 10 milhões de reais, a alíquota, de acordo com o seu estado, pode chegar ali a 8%. De acordo com o seu estado. Então a alíquota vai ser progressiva, de acordo com o patrimônio da pessoa, que ela vai transmitir para os seus sucessores. Então veja, nós temos aí uma reforma tributária tentando equalizar essa parte de quem tem mais paga mais, sabe? Quem tem menos paga menos. E a gente está vendo também algumas movimentações de tributação sobre o lucro. Só que a tributação sobre o lucro é muito perigosa, né? Quando você fala de tributar sobre lucro, pode desestimular o empreendedorismo. E aí, se desestimular o empreendedorismo, aí nós teremos sérios problemas, porque o governo não gera emprego, quem gera emprego são as empresas. Então aí, esse é um ponto aqui de equilíbrio que nós temos que ter para que não onere mais ainda as empresas e a economia, porque com certeza ficaria inviável dependendo da situação. Vocês que acompanham aqui a gente na Contabilista Play, vocês podem ficar atentos que nesse mês agora de setembro nós teremos a imersão em equiparação hospitalar, que será realizada no dia 27 de setembro. Então aproveite, essa imersão ela está com uma condição super especial e ela vai ser realizada ao vivo. Então você vai poder estar entrando na sala lá de videoconferência e tirar suas dúvidas. Ah, Gabriel, estou com dúvida aqui se um procedimento cirúrgico de tal forma pode ter equiparação hospitalar. Eu estou com dúvida se o cirurgião dentista pode ter equiparação hospitalar. Ah, o fisioterapeuta, psicólogo. Enfim, se você tiver alguma dúvida nesse sentido, entra no nosso site contabilistaplay.com.br. Nós vamos realizar essa imersão de equiparação hospitalar no dia 27/9. E eu convido você também a conhecer nossos cursos aí de contabilidade segmentada no nosso site, contabilistaplay.com.br. Você vai encontrar cursos ali de incorporação imobiliária, produtor rural, vai encontrar também curso de condomínios, tem um curso assim bastante transportadora com a professora Leila, inclusive esse curso está bem completo de transportadora. Então, recomendo aí os estudos serem avançados. Se você é um contador e quer se aprimorar, se tornar um especialista numa dessas áreas, aproveite as condições que a gente está. E quem for participar do Congresso Brasileiro de Contabilidade, que será realizado aí na próxima semana, né, do dia 8 a 11 de setembro, estarei lá. E se você estiver por lá, espero encontrar você pessoalmente, que a gente vive aqui só no YouTube, né? E assim, né, a gente tem que uma hora encontrar pessoalmente aí, dar um abraço e contar as histórias da contabilidade do nível pessoal. Show de bola! Gente, muito obrigado por todos vocês que acompanharam até o final, você que assistiu esse vídeo aqui gravado também. Muito obrigado por você ter chegado até o final desse vídeo. Um abraço e até mais.